Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio João e Marcela, e vamos começar a aula dessa semana. Nas últimas aulas conhecemos alguns artistas e falamos sobre diferentes materiais para se produzir arte, para se fazer uma pintura especificamente. Nós estudamos há muito tempo atrás a diferença entre os materiais e os suportes. Na aula passada a gente falou sobre materiais, por exemplo, a tinta aquarela, a tinta guache, a tinta a óleo, né? E existem outros exemplos de tintas feitas com aglutinantes diferentes, feitas com pigmentos diferentes, e eu pedi até que vocês pesquisassem em casa esses materiais diversos que existem. Como eu falei para vocês, a gente já estudou há muito tempo atrás a diferença entre material e suporte. Então, o material vocês sabem que é o que a gente utiliza para fazer uma arte: tinta a óleo, tinta aquarela, tinta guache. E o suporte, para quem se esqueceu, é o lugar onde a gente produz a arte. Então, o capítulo de hoje, que é suportes para a pintura, vocês vão abrir na página 64, nós vamos estudar um pouquinho dos lugares onde a gente pode produzir arte. Vamos pegar como exemplo o Van Gogh, que estudamos um pouquinho dele na última aula de arte, na semana passada. Nós vimos que na obra dos Girassóis ele utilizou tinta a óleo, e nós vimos que foi pintura a óleo sobre tela. Então, o suporte ali, o lugar onde ele fez a arte utilizando o material tinta a óleo, o suporte, o lugar é a tela. Mas a tela de pintura, né, que a gente coloca no cavalete, que não é o único suporte possível para se produzir arte, né? Voltando muito mais no tempo, no primeiro ano, a gente estuda o quê? A arte rupestre, né? A arte na pré-história, do homem pré-histórico, do homem das cavernas. E a gente estuda que o suporte deles era o quê? A parede da caverna, a rocha, a pedra. A arte era feita nesses lugares. Este era o suporte, né? E os materiais, é claro, era o que? O carvão, o gesso, a terra colorida, a argila, o sangue dos animais. Esses eram os materiais e os suportes eram as paredes das cavernas. Então, assim como Van Gogh usava a tela, o homem pré-histórico usava a parede da caverna, e um artista de hoje em dia contemporâneo que faz grafite utiliza como suporte o quê? O muro, a parede de uma casa, né? Diferentes povos utilizam diferentes suportes para produzir a pintura, de acordo com as suas tradições, de acordo com as possibilidades, né, artísticas naquele lugar onde ele vive, onde ele está inserido, o que a natureza fornece a ele, né? E de acordo com o seu grupo étnico, isso vai mudar. Por isso que vocês vão abrir na página 64, existem duas palavrinhas que são muito importantes no capítulo de hoje, que estão no Fique por Dentro. Olha só, suporte e grupo étnico. Vamos ver como essas duas palavrinhas estão relacionadas. Vamos ler juntos? Fique por dentro da página 64. Suporte é um material o qual é aplicada à pintura. Os suportes para pintura artística são diversos. Tela, como eu já disse, papel, que é o que a gente mais utiliza, painel de madeira, né? Entre outros. Vidro é um suporte, tecido é um suporte. Na sala de aula, o professor sempre usava qual suporte? A lousa, né? E para cada tipo de suporte existe um material específico. Então vamos pegar o exemplo da lousa que eu dei agora. Na lousa, que é um suporte, eu utilizo qual material artístico? Canetinha? Não. É tinta a óleo? Não. É o sangue dos animais, como na pré-história? Não, com certeza não. É o quê? O giz, né? O giz louso, o giz pastel seco. Então, cada suporte tem o seu material específico. Quando a gente quer pintar um tecido, por exemplo, esse aqui, não adianta eu usar lápis de cor. Não adianta usar giz de cera. Eu teria que usar uma tinta para ela se deslizar aqui melhor. E especificamente não a tinta guache ou uma tinta que saia, uma tinta aquarela que vai sair se molhar, porque o tecido ele vai molhar.
ele vai ser lavado, eu posso sair na chuva, eu vou transpirar. Então teria que ser uma tinta, tinta de tecido, por exemplo, que é uma tinta que, mesmo você lavando, ela não sai. É uma tinta mais permanente. Então cada suporte tem o seu material específico. Como eu falei que cada suporte tem o seu material específico, cada grupo étnico faz uso de suportes e de materiais específicos. Mas, professor, o que é um grupo étnico? Vamos ler a segunda palavrinha do Fique por Dentro. É um conjunto de pessoas que têm em comum os modos de resolver questões da vida cotidiana, do dia a dia, e que partilham a mesma língua e os mesmos saberes culturais e tecnológicos. Porque o livro trouxe aí pra gente a definição de grupos étnicos, sendo que a gente está estudando um pouquinho sobre a pintura, porque vamos pegar alguns grupos étnicos do Brasil que utilizavam, alguns povos indígenas que utilizavam como suporte o próprio corpo para fazer arte. Nós temos aí os indígenas brasileiros fazendo a pintura corporal, porque daí ele tem como material o quê? A tinta, que eles faziam de pigmentos e aglutinantes naturais, retirados da natureza, de frutos, de terra. E o suporte não era uma tela, não era a parede, de uma casa, de uma caverna. Era o próprio corpo. Então, olha que interessante. Dependendo do grupo étnico ali, a gente está falando agora de Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos ver um grupo étnico do continente africano que eles também usavam um corpo, mas que é principalmente o muro e a parede das casas onde eles vivem. Continuando aí o texto, nós vamos ver os tipos de materiais que esses povos indígenas mais utilizavam. Por exemplo, as tintas dos indígenas são feitas com elementos da natureza, não é novidade para vocês, como o genipapo e a semente de urucum. O genipapo é produzida com líquido retirado da fruta ainda verde. Mas quando ela entra em contato com a pele, esse líquido escurece e se fixa nela. Então a gente vê a pintura em preto, mas na verdade é retirado do genipapo ainda verde. E quando ela fica em contato com a pele, que ela seca, ela fica escura e ela fixa mesmo. Ela sai, mas é uma tinta que demora um pouco para sair. E temos aí o urucum, que é muito conhecido por vocês, que dá para fazer a tinta vermelha. Ele é utilizado na culinária também. Então nós vimos aí, diversos tipos de suportes utilizados pelos artistas. Hoje em dia é a tela, hoje em dia é o papel, hoje em dia é o tecido. E no passado, as paredes das cavernas, as rochas. Entre os indígenas, a pele, o próprio corpo, a pintura corporal. E agora nós vemos que uma tradição entre o grupo étnico, entre as mulheres Ndebele, que elas têm esse hábito, essa tradição de fazer a pintura da sua arte na parede da sua casa, na parede dos muros, É uma tradição. Por que é uma tradição? A mulher, ela adulta, ela ensina para a filha. Quando a filha tem mais ou menos uns 10 anos de idade, ela ensina para a filha. Essa menina, ela vai aprender, vai pintar e vai pintar para o resto da vida. E quando ela tiver as suas filhas, ela também vai ensinar para as meninas e quando crescerem. Então vai passando de geração em geração. Isso é uma tradição. É um hábito, é um costume ali da sua família, do seu povo e que você sempre repete, acaba virando, uma tradição. Esse Fique por Dentro é muito interessante também. Está na página 65. Vamos ler juntos. O que é tradição? Isso é importante para a nossa atividade de hoje. Hoje tem uma atividade de desenho de pintura que tem a ver com tradição. Tradição é formada por saberes e práticas que aprendemos com as pessoas com as quais convivemos desde bem pequenos. Nossos pais, nossos tios, nossos avós e outras pessoas que, mesmo não sendo da nossa família, fizeram ou fazem parte da nossa vida, Então, é tradição entre as mulheres Ndebele, lá um grupo étnico da África do Sul, pintar imagens nas paredes de suas casas e nos muros. Essas obras de arte delas são geométricas, são bem coloridas, são simétricas, Onde nós temos ali imagens, por exemplo, mais espelhadas. Nós temos aí na página 65 um exemplo disso, Se eu faço uma pintura desse lado de um triângulo, aqui outro triângulo. Se eu faço um círculo, aqui é outro círculo. Se eu faço aqui meio quadrado, aqui é meio quadrado. Então, a duplicidade, a simetria, como exemplo aqui,
simétrico, né? O rosto do ser humano é simétrico. Olho, orelha, orelha. E a arte no Indebele, ela é simétrica e ela segue um padrão também. Eles vão repetindo. Vamos supor, se eu faço 2 triângulos, um círculo, depois é 2 triângulos e um círculo. Existe uma sequência. Elas não fazem uso de pincéis, elas não fazem uso de réguas, é a mão livre, né? Como que elas conseguem fazer aquelas linhas perfeitas à mão livre? Por quê? Porque a arte é treino, né? Então, se ela aprende a pintar com aproximadamente 10 anos e ela pinta por toda a vida, com o passar do tempo, a linha vai ficando excelente, né? Porque é um treino. Acompanhe aí no segundo parágrafo da página 65. A princípio, as imagens eram feitas para referenciar a presença sagrada dos seus ancestrais. Também era comum pintar imagens que anunciavam uma ocasião especial na vida de uma família. Tem essa tradição, esse hábito de se trocar a pintura da casa e do muro sempre que algo especial acontece com aquela família ou com aquela comunidade. Então as pinturas elas são refeitas sempre. No passado, as mulheres de Indebele, elas faziam a sua arte utilizando materiais extraídos da natureza, tanto os pigmentos quanto os aglutinantes. Então nós temos aqui, feito o material areia para o branco, o lodo do rio misturado com fuligem para fazer o preto e argila para fazer a tinta vermelha. Mas hoje em dia eles fazem uso dessas tintas aqui, que vocês conhecem, que são as tintas acrílicas, que a gente utiliza bastante na sala de arte, e elas lá também fazem as pinturas hoje em dia com essas tintas industrializadas, né? No passado também, as mulheres em Indebele, elas faziam pinturas apenas nos muros e nas paredes. E hoje em dia, nós temos artistas, mulheres em Indebele, que viajam o mundo fazendo essa pintura em outros locais que não são o da sua comunidade, não fazem parte, não é uma casa ali do lugar onde elas vivem. Então nós podemos encontrar arte em Indebele hoje em dia feita em tela, feita em vasos, feita em tecido, né? Que é uma forma delas comercializarem esta arte, porque antes ela não havia como ser comercializada, porque ela pintava o muro da casa dela, ela pintava a parede da casa dela. Então, ela pintando um objeto, esse objeto ele pode ser vendido e isso reverte em uma fonte, né? Acaba sendo uma fonte de renda para as mulheres, as famílias daquela região, tá? A atividade de hoje, bom, 65, então ok. O principal é a gente ter em mente o quê? Tradição, algo que vai passando de geração para geração, que nós aprendemos desde pequenos, né? E que nós vamos na nossa família, na nossa comunidade. É uma tradição, algo que a gente faz sempre. Grupos étnicos, que é esse povo que compactua hábitos, religiões, saberes, né? Tecnologia, a língua, né? E os suportes dos materiais artísticos. Por que eu pedi para vocês lembrarem dessas palavrinhas? Porque a nossa atividade ela está presente na página 69. Então eu vou pedir que vocês abram na página 69. Professor, e a página 66, 67? A gente já volta nelas. Mas primeiro, na página 69. Existe um cavalete aí, que é um cavalete para fazer desenho e pintura, né? Esse suporte é papel, mas ele está representando em uma tela de pintura, mas o suporte é o papel. E olha só, aqui vocês vão pesquisar aí na família de vocês, sem sair de casa. Usa o WhatsApp, pergunta para avó, avô, tios, parentes mais velhos, né? Pessoas que vivem na mesma casa que você vive. E você também vai refletir, porque de repente você já até tem essa resposta. Você vai fazer um desenho aqui de algo que seja tradição na sua família. Olha só, você vai pensar em algo que seja tradição na sua família. Que a sua família sempre faz isso. Em uma ocasião especial, em uma data especial, em um mês específico. Sempre quando acontece tal coisinha, a sua família ela age, ela faz
né? Tem uma tradição. É uma cor, é uma roupa, é uma festa, é um prato, é um lugar, é um tipo de festa. O que é tradição na sua família? Todos nós temos tradições, tradições apenas culturais, tradições religiosas. O que é tradição na sua família? É a tradição da sua religião, é a tradição da região onde vieram seus tataravós, seus bisavós, seus avós. É algo que é só da sua família, é tradição só na sua família, é tradição na nossa cidade. Pensem bem, aqui nessa página 69, vocês vão fazer um desenho e uma pintura, desenha primeiro e depois pinta, de algo que seja tradição na sua família. Tradição. E aqui é o espaço para fazer a sua arte, na página 69. Não é uma arte que você vai agora escutar isso que o professor está falando durante a nossa aula e você já vai fazer o desenho, você precisa refletir. Tradição não é um saber, algo que vai passando de geração em geração, é algo familiar, é algo da comunidade. Então, para fazer esse desenho, você precisa discutir com a sua família, coletar essas informações, né? Como vocês são crianças, vocês agora, se vocês já fazem parte dessa tradição, vocês ainda estão nesse momento do aprendizado, né? Então, você precisa recorrer aí aos pais, aos avós, aos tios, né? E quanto mais perguntas, mais contatos você fizer com pessoas da sua família, eu acho que mais elaborado vai ficar o seu desenho, né? Você checa as informações, assim, mãe, mas o nosso tio também continua com essa tradição, algo que vocês aprenderam quando era criança. Ah não, agora ele segue tal tradição. Qual é o hábito, qual é esse costume? Como eu disse para vocês, tem algumas tradições familiares que são culturais, que são religiosas, tudo bem? Então vocês vão fazer um desenho e uma pintura de algo que representa uma tradição familiar. Na página 69, vamos ler o enunciado? Converse com as pessoas da sua família sobre alguma prática que seja tradicional entre vocês. Algo que vocês costumam fazer toda vez que acontece algo importante ou que é frequente todos os anos. Desenhe aqui imagens que representem essa tradição. Como eu disse para você, tem que acontecer sempre, todos os anos, não é sempre todos os dias, né? Mas poderia ser também. Mas todos os anos, não pode ser algo que fez assim, nós fizemos há 10 anos atrás e depois nunca mais fizemos. Então não é uma tradição, né? Pense em algo que sempre se repete quando algo acontece na sua família, ou sempre acontece em tal época do ano, em tal festividade, né? Ok? É super simples, né? Nós aprendemos algumas palavrinhas novas, nós conhecemos algumas culturas que têm hábitos parecidos com os nossos, como o da pintura corporal, né? Isso daí é uma coisa que nós temos ainda, faz parte da nossa tradição também, né? As garotas fazem uso da pintura corporal, existe pintura corporal que é permanente, como a do professor, existem vários grupos que fazem pintura corporal. Pintar a parede da casa, como o povo Nidebelli, no Brasil nós não temos muito essa tradição, mas nós temos pinturas que são na parede, utilizam como suporte o muro, a parede, que é o grafite. Né? Desde a pré-história, o homem ele faz a pintura nas paredes dos lugares onde eles vivem, como a arte rupestre, que fazia a parede da caverna como suporte. Hoje em dia, é o grafite, né? As pessoas fazem pinturas nos muros e nas paredes. E a mulher Nidebelli, do grupo Nidebelli na África do Sul, ela utiliza essa arte como ainda é um resquício da sua tradição. E por que ela perpetua até os dias de hoje? Porque as garotinhas de hoje em dia, lá da povo Nidebelli, estão aprendendo com as tias, com os avós e com as mães. E quando elas crescerem, elas vão passar essa tradição adiante. O que você está passando de tradição adiante? O que você está aprendendo agora com a sua família que você vai passar adiante quando você for adulto e tiver os seus filhos, né? Vamos pensar bem e depois criar essa ilustração. Assim que o trabalho de vocês estiver pronto, da página 69, vocês podem tirar uma fotografia e enviar no e-mail do professor. Tudo bem? Semana que vem daremos continuidade à página 66 e esse nosso capítulo é sobre traçando cores, onde sempre vamos ter um momento para refletir e criar uma ilustração sobre.
ok? Um grande abraço, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Estou ansioso para ver qual é a tradição da família de vocês. Até semana que vem. Beijão do professor Anderson. Tchau, tchau.